Olá conterrâneos, olá conterrâneas, sejam muito bem-vindos ao canal Sua Vaga na Alemanha. Aqui eu ajudo engenheiros e engenheiras a conquistarem uma vaga de trabalho na Alemanha, mesmo sem alemão. Isso porque eu também fiz isso, passei pelo mesmo processo, com esse mesmo perfil e pude ajudar outros profissionais da engenharia a conquistarem e a conseguirem a sua vaga aqui na Alemanha como engenheiro, tá bem? Show! Para quem não me conhece, eu sou Gerson Santos, eu moro aqui na Alemanha há 8 anos e sou engenheiro sênior. Hoje eu queria abordar um tema extremamente importante que vem após você ter feito as aplicações e você ter recebido um retorno positivo da empresa para fazer a entrevista, que é a entrevista em si. Então, vamos falar um pouquinho sobre as entrevistas e como, vamos dizer assim, fazer uma boa entrevista, né, de emprego para aumentar a sua chance de contratação, tá bem? Então, existem vários detalhes e pontos importantes para conversar nesse tópico. Hoje eu vou escolher alguns e com certeza eu vou fazer mais vídeos relacionados à entrevista, porque, como eu disse, é abrangente e é extremamente importante, né, os detalhes que constam nesse tópico, tá bem? Primeiro de tudo, né, para quem está no Brasil, né, engenheira brasileiro, né, que está querendo trabalhar, conquistar a sua vaga aqui na Alemanha, você pode se perguntar: tá, Gerson, eu preciso fazer, né, algum tipo de visto, né, de procura de trabalho e etc. para conseguir uma entrevista na Alemanha? Ou seja, eu preciso estar na Alemanha para conseguir uma entrevista? Não, você não precisa estar na Alemanha. Você pode e deve se aplicar aí do Brasil, né? É o jeito mais fácil de você conseguir, primeiro, entender o processo, testar, né, o teu perfil profissional dentro do mercado de trabalho alemão e começar a entender devagarzinho como funciona e se preparar, né? Então, é a maneira mais fácil, barata e rápida de fazer uma entrevista para uma empresa alemã, estando no Brasil, né, e fazendo ela de maneira online, tá bem? Só por curiosidade, né, com alguns engenheiros, né, alguns profissionais que eu pude ajudar e trabalhar, eles estavam no Brasil e fizeram, né, entrevista de emprego online, seja por Zoom, Teams, Google Meet, várias plataformas diferentes, né, utilizadas para que eles pudessem se comunicar com o RH, com os gestores, conhecer um pouquinho sobre a empresa, passar um pouquinho a experiência e um pouquinho sobre o perfil profissional deles. Então, tudo isso de maneira online, não precisando sair do Brasil, e no final das contas todos eles conseguiram a sua oportunidade, né? Cada um no seu tempo, mas todos eles conseguiram a sua oportunidade estando no Brasil, né? Então é só para você entender que não existe a necessidade de vir para a Alemanha para você tentar a sorte, vamos dizer assim, para tentar conseguir a sua entrevista de emprego. Porque vir para cá, na minha humilde opinião, é você gastar dinheiro e colocar uma pressão no teu processo, vamos dizer assim, de imigração para cá. Porque daí você vai ficar, para você vir para cá, você precisa de comprovar renda, né, deixar um dinheiro separado, organizar a documentação, burocracia daqui, só para você conseguir um visto de procura de trabalho. Então é muito
melhor você deixar isso de lado, focar em estar no Brasil, focar em continuar ganhando experiência, ou, enfim, aprender um pouquinho de idioma, ou entender o processo seletivo da Alemanha. Investe tempo em coisas importantes, né? E faça o processo seletivo aí do Brasil para se aplicar na Alemanha. E assim você vai conseguir, da maneira mais rápida e fácil, a sua entrevista aqui, beleza? Show! E daí você pode perguntar, tá, beleza, mas qual que é a diferença entre a entrevista presencial e a entrevista remota, né? A online ali, à distância. E daí você pode estar na dúvida, pô, deve ter alguma vantagem, desvantagem, deve ter alguma coisa que né, sei lá, que eu possa e deva me importar, né? E de fato, as duas entrevistas têm vantagens e desvantagens, né? Posso citar algumas aqui de cabeça. Por exemplo, quando você está numa entrevista de emprego, você trabalha o quê? A sua comunicação verbal e a sua comunicação não verbal, né? A gente fala muito de olho no olho, né? O jeito que você se comunica, né? Gesticula, né? E o jeito que você se expressa. Então, tudo isso, né, gente, se você se veste, tudo isso conta na entrevista, porque é um tipo de comunicação. E esse tipo de comunicações, né, essas comunicações, elas são, vamos dizer assim, mais, como que eu posso dizer, relevantes não, elas são mais à mostra, elas estão mais à mostra, né, em determinado tipo de entrevista. Ou seja, na entrevista remota, né, a sua comunicação verbal, né, ela vai estar muito mais em foco. Por quê? Porque a pessoa não está vendo seu corpo completo. A pessoa, enfim, ela não consegue quase que olhar no seu olho, né? Tem uma câmera ali. Às vezes ela está numa sala onde a câmera está filmando 3 pessoas ali, né, que estão olhando para uma tela, e a tela é o seu rosto que está sendo filmado pela sua câmera. Ou seja, não é o layout, não é a situação mais adequada para a pessoa analisar a sua comunicação não verbal. Apesar de que ainda assim dá para se analisar, mas não é ideal, tá bem? Então ali o foco, né, no final das contas, vai ser bastante o que você vai falar, né? Como você vai falar, claro, mas o que você vai falar. E a vantagem disso é que você, como tá numa mesa, como tá sentado, como tá ali com um computador, você pode utilizar anotações, ou seja, dar uma olhada ali numa palavra-chave e etc, né? Enquanto quando você está presencialmente você não consegue isso. Todavia, presencialmente você tem a vantagem de poder utilizar a comunicação não verbal ao teu favor, né? Porque a comunicação não verbal, ela é extremamente importante também. Então, quando você tá presente, olho no olho, um aperto de mão seguro, né? E mantém tranquilidade, mantém o movimento das mãos, né, mais calmo, sem parecer estressado, sem bater perna, né? Então, ou seja, você consegue demonstrar tranquilidade, firmeza, confiança quando tá cara a cara com o recrutador, né? Ou numa entrevista presencial. E isso é a vantagem, né? Mas, vamos dizer assim, o desafio ali, a desvantagem é que tudo, né, que ser perguntado, né, tem que vir assim da tua cabeça. Ou seja, você não consegue olhar em nenhuma notinha, você não consegue, né, eu esqueci aquela palavra, não sei, você vai ter que
vai ter que ajustar, vai ter que falar com o que você lembra, né? E tá super normal, tá? Isso aí não é um bicho de sete cabeças. Eu só tô dizendo que uma comparação entre entrevista presencial e remota, mas as duas têm vantagens e desvantagens. Eu particularmente, né, gosto da presencial, cara a cara, mas conheço muita gente que prefere a online, a remota, e funciona. Eu já fiz todos os tipos de entrevista que você pode imaginar: entrevista por telefone, entrevista presencial, remota, enfim, né? Troca de e-mail, querendo ou não, é uma parte da entrevista, porque você está demonstrando um pouquinho de você também. E é isso. Acho que o mais importante aqui é você entender que as empresas, elas adotaram, após a pandemia, né, o estilo híbrido, ou seja, entrevista remotas e ou presenciais, né? E isso facilita bastante para o brasileiro que está no Brasil e quer trabalhar na Alemanha como engenheiro, né? Porque será que vale a pena, né, sei lá, vir para cá para procurar trabalho, né, e não ter garantia? Ou seria melhor você fazer um primeiro contato, fazer uma primeira entrevista, né, com algumas empresas e, porventura, se necessário, se você quiser também, daí sim vir para cá para fazer um segundo, terceiro round de entrevista, ou para assinar apenas o contrato, né, que normalmente até é feito de maneira online. Um exemplo para vocês é do engenheiro Marcelo Silva, que eu pude ajudar ele a conquistar essa oportunidade aqui na Alemanha. E ele, todo o processo, né, foi feito do Brasil. Daí ele fez várias entrevistas com diferentes empresas, né, passou para a próxima fase. E na última fase da empresa que ele trabalha atualmente, a empresa falou: a gente quer te conhecer pessoalmente, quer te convidar para vir para cá fazer a última etapa de entrevista com os gerentes e etc. E o que aconteceu foi o seguinte: ele veio pra cá, né, ficou hospedado no hotel da empresa, fez as entrevistas, né, e a empresa reembolsou todo o valor que ele utilizou e ele foi contratado. Então, a empresa, né, ela busca o profissional, e se ela quer o profissional, ela vai dar o jeito dela para ter acesso a ele, para conhecer ele e para contratá-lo, né? Não importa onde ele esteja. Então, você que é brasileiro, você que é brasileira, né, tá se formando em engenharia, se formou ou tá a caminho, né, também olhando para estágio, você tem que ver que essa possibilidade de estar no Brasil e conquistar uma vaga na Alemanha como engenheiro, engenheira, é real, tá bem? Porque às vezes parece muito distante, porque você talvez nunca foi para a Alemanha e você fica pensando: cara, como assim? Não tem como, sei lá, o cara nunca me viu na vida, como é que vai conseguir uma oportunidade, né? Sei lá, a primeira vez que eu vou ver ele vai ser a primeira vez que eu chegar na empresa, né? Será que isso é real? É real. Tem também o outro profissional que eu pude auxiliar, Ricardo. Ele fez todo o processo do Brasil, ou seja, ele fez a primeira entrevista, a segunda entrevista, fez também a call para perguntar sobre, enfim, informações da empresa, vistos, etc. Todas as calls que ele fez online. Daí recebeu o contrato, assinou o contrato de maneira online, recebeu toda a documentação online, imprimiu, fez todos os
trâmites para conseguir o visto de trabalho e veio para cá, para a Alemanha. Isso tudo de maneira online. Então é possível, né? Então tem vários casos, não vou ficar citando todos aqui, mas é só para mostrar para vocês que é possível, é real. Não se prendam aí, sei lá, talvez a pessoas que nunca conseguiram e que falam para você que é impossível, sabe? Não se prenda a isso. Foque em pessoas que realmente conseguiram e que motivem você a continuar nesse processo, né? Show. E o que né, primeiro de tudo, né, como é que a Alemanha, né, o recrutador alemão, enfim, enxerga um engenheiro brasileiro? Isso é interessante. Agora, numa perspectiva geral, ele enxerga o engenheiro brasileiro como um engenheiro brasileiro se vende. Ou seja, se você soubesse vender, né, ou como você fazer a sua aplicação, montar a sua aplicação, é assim que ele vai te enxergar, né? Mas agora, já tomando essa linha da pergunta e explicando o engenheiro que trabalha com o engenheiro brasileiro, né? O que ele acha de nós, da nossa cultura, enfim. Olha, ele gosta bastante do fato que a gente tem uma formação mais ampla do que eles, né? O nosso estilo é mais criativo, né? O nosso estilo é mais, vamos dizer assim, buscar soluções de diferentes aspectos e temas, enquanto eles são um pouco mais centrados, especializados, né? Não que a gente não possa ser e não seja, mas a formação deles é essa, de ser especializado em uma coisa, ser muito bom em uma coisa. Nós temos uma formação de conhecer tudo. A gente conhece de mais temas do que os engenheiros alemães. Isso aí é certeza absoluta. Agora, na hora de aplicar, daí depende, né, da tua especialização ou do que você tomou, né, no teu processo aí de preparação para se tornar engenheiro, né? Mas em geral eles gostam bastante do nosso perfil. Nós somos muito mais extrovertidos do que eles, né? Apesar de que engenheiro é conhecido como introvertido, nós somos muito mais extrovertidos, com uma comunicação mais fácil, né? Uma fácil socialização. Então, para eles é muito gratificante isso. A nossa, vamos dizer assim, nossa vontade de trabalhar com diferentes culturas, de viajar, né? Não é todo alemão que é aberto assim, né? Hoje em dia é minoria quem não gosta, mas eu, por exemplo, a primeira empresa que eu trabalhei, vamos dizer assim, o outro engenheiro, que era um cargo já pleno para sênior, ele não gostava de viajar. Então eu cheguei para somar no time, não só para ajudar nas atividades, mas porque ele não queria ser a pessoa que viajaria. E para mim foi tranquilo. Só que infelizmente na época bateu a pandemia, mas eu consegui ainda ir para Taiwan, né, e algumas viagens locais. E é isso. Então eles veem nós com bons olhos, porque nós temos um perfil mais explorar o mundo, né, mais diverso. E também em relação à nossa formação, a gente entende muita coisa, né, de vários assuntos, podemos opinar em vários assuntos e somos bastante criativos, né? E acho que o estilo gambiarra do brasileiro surpreende eles positivamente, né? Faz eles rir também, mas surpreende positivamente, porque óbvio, é uma gambiarra de engenheiro, então não é aquela gambiarra que vai prejudicar valendo, mas funciona.
gostam bastante. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Beleza. E outro ponto aqui é por que eles não contratam os engenheiros, sei lá, da Alemanha, da Europa, ou por que eles estão procurando engenheiro fora daqui? A pergunta se remete a um fato que já vem acontecendo há anos e agora está explodindo. Não existe engenheiro suficiente para suprir com o mercado de trabalho. Não existe engenheiro suficiente. Eu cito esse número e é oficial, né, da Associação de Engenheiros da Alemanha, VDI. Existem mais de 170 mil vagas de engenheiro abertas na Alemanha. 170 mil vagas que não estão sendo ocupadas. A situação é que a Alemanha cresce, ela tem uma economia forte, ela tem empresas fortes, ela tem um nome forte no mercado, só que ela não consegue suprir a quantidade dessa demanda, ela não consegue, então ela busca fora de qualquer jeito profissionais que possam auxiliar ela nesse sentido. Então, é óbvio que ela não olha só para o Brasil, ela olha para o mundo inteiro, ela quer um profissional que possa atuar no mercado de trabalho alemão, né? E é por isso também que ela começou a facilitar, né, com novas leis e incentivos para que estrangeiros venham para cá, né, como diminuição de burocracia, né, não solicitar que ele tenha conhecimento no idioma, poder trazer pai, mãe, sogro, sogra, tipo assim, trazer junto com o visto, ou seja, quando você conseguir a oferta de trabalho, você vai dar a entrada no visto e você pode, além disso, trazer outros familiares, né? Isso tudo entrando com o pedido de reunião familiar, né? Seguindo a burocracia certinha de provar que tem condição de bancar eles. Mas a Alemanha, ela vem facilitando absurdamente isso. Para quê? Para que o profissional se sinta em casa, né? Se existem pessoas que eles querem viver perto do pai e da mãe, perto do sogro e da sogra, então a Alemanha falou: eu quero também esse tipo de pessoa. Então pode vir sogro, sogra, mãe, pai, filho, filha, entendeu? Então assim, a Alemanha, ela, de certa forma, ela está auxiliando na adaptação do profissional que vem de fora, né, para ajudar ele a se sentir em casa também, né? Então é por isso que a Alemanha não contrata quem está aqui, porque não existe em quantidade suficiente, né? E a Alemanha, ela faz isso também por um motivo muito óbvio. Todos os países da Europa que são fortes de alguma forma, ou do mundo, eles também estão procurando engenheiro, eles precisam de engenheiro. Então a Alemanha, ela quer se destacar e quer ser, vamos dizer assim, número 1 na procura imigração, para conseguir, né, uma oportunidade de trabalho, oferecer uma oportunidade de trabalho para engenheiro. Então ela começa a entregar tantos benefícios que os profissionais de engenharia que não olharem para cá vão perder muito na sua carreira profissional e na sua vida pessoal, né? Como eu falei para vocês, o work-life balance da Alemanha, né, o balanço entre vida pessoal e profissional da Alemanha é invejável, é incomparável. Se você for ver isso aqui, pode pegar países que você conhece e comparar. Pode pegar as informações em relação à quantidade de dias de férias, em relação à remuneração, em relação a aquela pausa por maternidade, né, licença maternidade e paternidade, ou seja, não só a mãe pode ter pausa, o pai também, e aqui todo mundo usa. A minha empresa tem três colegas que estão de licença paternidade. Daí você fala, tá, é 4 dias, 7 dias? Não, 2 meses, 3 meses, e
pode ser até 14 meses combinados, pai e mãe. 14 meses parados, recebendo dinheiro, recebendo salário. E, por exemplo, pode ser até 3 anos, mas aí esses outros extra meses, né, dos 14 meses, não serão remunerados. Ou seja, de 36 meses que você pode ter pausa para cuidar do seu filho ou da sua filha, 14 meses são remunerados, os outros não são. Mas olha que coisa maravilhosa. Daí você fala, ah, Gerson, depois que essa pessoa, desse pai, dessa mãe, desse engenheiro, dessa engenheira, voltar da licença maternidade, paternidade, vai ser mandado embora. Jamais, jamais. Existe uma lei aqui, a pessoa não é mandada embora. Sabe o que acontece? Na maioria das vezes, o pai e a mãe, eles voltam, né? Principalmente a mãe engenheira, ela volta a trabalhar meio período. Você fala, como assim meio período? 6 horas por dia? Exato. Ou seja, ela tá, vamos dar um exemplo bem simples assim, né? Bem fechado para ajudar. Se ela começa a trabalhar às 6 da manhã, ela trabalha das 6 ao meio-dia, acabou. O resto do dia ela volta para casa, cuida dos filhos, cuida da casa, enfim, whatever. É isso. É o work-life balance da Alemanha. Ela oferece esse tipo de situação e condição que os outros países não oferecem. Esse balanço que tem aqui, né, sistema de saúde comparado a países grandes aí, se você comparar, você vai ver como a Alemanha desponta nisso. Então, é por isso que ela está nessa briga, né, por profissionais qualificados como nós, com formação de engenharia no Brasil, e você deve olhar para isso, para aproveitar essa oportunidade. Beleza? Show de bola. Voltando aqui, falando de entrevista, o que é importante ter em mente no momento da entrevista? Então, uma coisa vital que você precisa entender numa entrevista de emprego é que ambas as partes estão interessadas em se conhecer e se vender. Ou seja, não é você suplicando o trabalho, não é a empresa suplicando que você entre. São os dois 50-50, né, de proporção, conscientes de que querem fazer, né, uma conversa para se conhecer e assim optar entre sim ou não trabalhar junto, né? Então, de novo, se você está numa entrevista de emprego para trabalhar como engenheiro, para trabalhar como engenheira na Alemanha, você tem 50% da palavra para dizer sim ou não, e a empresa tem 50% para dizer sim ou não. A escolha de trabalhar, né, de assinar um contrato é mútua, né? Então, quando o engenheiro está numa entrevista de emprego, você está se vendendo e você está ouvindo a empresa se vender, né? Para que vocês juntos consigam entrar no acordo ou não, e tá tudo bem, né? É um processo que tem que ser respeitado. Você precisa ouvir o que a empresa está falando para você, para entender. Né, comparado ao relacionamento, é para casar ou não vale a pena, né? E você também tem que pensar isso, se o seu perfil se adequa ali ou não, né? Então, acho que esse é um ponto importante de você pensar na hora de ir para uma entrevista de emprego, que você não está suplicando um emprego, você está lá ouvindo o pitch de vendas da empresa e fazendo o seu pitch de vendas, tá bom? Então, é uma troca mútua de informação
onde ambos estão vendo a possibilidade de trabalhar junto ou não. Fechou? Beleza. E se você está curtindo isso, não esquece de se inscrever, né? E, claro, se você tiver a sua dúvida ou sugestão, escreve aí que a gente vai fazer o possível para fazer um próximo vídeo falando do tema que você pediu, beleza? Agora, o que não fazer durante uma entrevista com um recrutador? Existem coisas óbvias que precisam ser ditas, né? Então, o que você não deve fazer numa entrevista na Alemanha é não mostrar autenticidade. Melhor, o que você não deve fazer na Alemanha é não ser autêntico. Quando você vai lá e chega e fala: nossa, essa vaga aqui é a vaga da minha vida. Cara, desculpa. São poucas vagas, são poucas empresas e são poucas situações que você realmente vai encontrar a pessoa, vamos dizer assim, ideal para a vaga ideal pro resto da vida. A feita para aquela pessoa, onde a pessoa vai falar: meu Deus, eu sonhei, eu entrei na engenharia por causa dessa vaga. É muito difícil acontecer isso. É como você chegar, sei lá, um exemplo aqui de relacionamento. Você chegar numa festa, encontrar alguém e falar: oi, tudo bem? Acho que você não sabe, mas você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida. Assim, na hora que você teve a primeira conversa, você vai falar, a pessoa vai falar com você: ah, legal. E é óbvio, ela não vai acreditar. Não é autêntico isso, não é real, não soa real. Não faz sentido, porque não teve nenhum, vamos dizer assim, tempo para se conhecer de verdade. É óbvio que mesmo com algumas entrevistas e você conhecendo um pouco da empresa e um pouco do que eles falam, você está vendo a sua parte boa. Então você não pode falar que isso é algo, sei lá, a vaga foi feita para você. O que você pode falar, e o que eu recomendo, é você falar assim, né? Quando perguntarem, por exemplo, o que você achou da vaga, você está motivado, se isso for verdade, você falar: olha, eu tô muito impressionado, né, com XYZ. Eu tô muito feliz de estar participando desse processo por causa disso. Achei a vaga, achei isso muito interessante por causa disso, porque conecta com a minha carreira. Então, isso você demonstra autenticidade. Você demonstra que você quer, ou que você realmente está dentro e continua querendo fazer parte desse processo e de estar lá dentro da empresa, né? Mas você não está falando: ah, essa é a vaga da minha vida, porque isso soa falso, isso soa não autêntico. E detalhe, mesmo que for a vaga da tua vida, não fale isso. Não fale isso, porque não soa autêntico. Não soa. É melhor você, dentro da empresa, mostrar que é a vaga da tua vida. Ou seja, atuar, entregar tudo e mostrar pro seu gestor que, caraca, realmente é a vaga da vida do Gerson, né? E deu muito certo. É isso. Então, não deixe de ser autêntico, né? E cuidado com esse tipo de comunicação que pode prejudicar você na entrevista, né? O alemão é muito autêntico e ele busca isso. Então fique ligado a isso. Beleza, engenheiro? E onde que as pessoas mais erram no processo de entrevista na Alemanha, por exemplo?
conseguir uma vaga de engenheiro na Alemanha. Todavia, quanto mais você sabe, melhor para você. Porque a gente está falando da Alemanha, ponto final. Tá bem? Então você está na Alemanha, você vai querer vir para a Alemanha. Então, se você souber o idioma da casa, ótimo. O detalhe aqui é que algumas vagas, né, eu digo algumas, são milhares e tal, porque a gente tá falando de centenas de milhares. Algumas vagas, o que são milhares, não são centenas de milhares, mas são milhares, elas só pedem inglês, só inglês, mais nada. Você não vai usar alemão, praticamente nunca, né? Em algumas cidades maiores, em empresas maiores principalmente, né? Mas outras vagas você precisa de um pouco de alemão, talvez um pouquinho para comunicar com alguém da produção, talvez um pouquinho só para falar, sei lá, bom dia, tudo bem, coisas básicas no começo, que é importante na Alemanha, né? Então o que eu falo, que é o maior erro do profissional de engenharia que se aplica a uma vaga na Alemanha, é ele não mostrar adaptabilidade, não mostrar que está estudando alemão, mesmo que ele não saiba. Se ligue, a dica é aqui, ó, mesmo que você não saiba alemão, mostrar que está estudando alemão, ou seja, no seu currículo, demonstrar interesse na sua aplicação. E na entrevista, agora vem a cereja do bolo. Isso aqui funcionou comigo, com os mentorados que ajudei, os profissionais que ajudei, e vai funcionar com você se você utilizar da maneira certa. Você, antes da entrevista, comunicar que deseja fazer ela, né, boa parte em inglês, mas que está sim disponível a mostrar um pouquinho do seu alemão. E você treinar a sua apresentação em alemão. O que é apresentação? Oi, sou Gerson Santos, eu sou brasileiro, tenho 36 anos, né? Sou engenheiro mecânico, né? Hallo, ich bin Gerson Santos, ich komme aus Brasilien, ich bin Maschinenbau-Ingenieur oder Ingenieur. E coisas básicas, tá? Por que eu tô falando isso? Você vai falar, cara, tá tudo bem, eu vou decorar isso, mas eu não vou saber responder mais nada. Tá tudo bem. O detalhe é o seguinte: quando a pessoa ela vê você falando algumas frases no idioma da casa, né, no idioma alemão, mesmo que você tenha decorado e só saiba isso, né, sei lá, algumas duas frases completas de apresentação, você vai criar uma similaridade com a pessoa ou com os envolvidos ali, e você vai provar que você realmente está estudando alemão e está se preparando para a migração, para a adaptação na Alemanha. E detalhe, isso é uma cereja do bolo, você nem precisa fazer isso. Só que eu tô falando pra você que isso vai te ajudar absurdamente, vai te dar ainda mais chance de conseguir essa oportunidade. Mas, como eu falei, você tem que utilizar isso da maneira certa e avisar isso com antecedência. Se você vir de supetão, né, numa entrevista, sei lá, uma vaga que tá tudo em alemão, começar a falar alemão e depois mudar para inglês, isso pode se assustar. Então você precisa avisar isso antes. Alemão ele é muito certinho, então quando você explica e conversa como vai ser, etc., ele tá tranquilo. Mas se você traz uma surpresa de repente, ele pode reagir de uma maneira não tão, vamos dizer assim, satisfatória. Então é melhor você se preparar e é melhor você pedir, né? Se você pode fazer isso, e isso funciona muito bem mesmo, tá bom? Show. E daí você vai falar, tá, por onde começar a se preparar numa entrevista de emprego
quero colocar para vocês é que vocês precisam focar em conhecer a empresa. Vocês têm que conhecer a vaga de trabalho muito bem e vocês têm que conhecer a empresa. É estudar a empresa, é estudar a vaga de trabalho, é estudar o teu perfil conectado à vaga de trabalho. Esse match entre o que você fez e a vaga de trabalho. Por quê? Porque na hora que você for se vender, você vai conseguir criar essa conexão com cada atividade, com cada habilidade que eles pediram, quiçá com as habilidades que você não tem, você vai conseguir utilizar argumentos para suportar o seu pitch de vendas, né? Para suportar ali seu momento de explicar o porquê você deve ser contratado, né? O porquê que você é o melhor candidato, é a melhor candidata. E você trabalhando com informações da empresa atuais, com problemas por trás da vaga de emprego, ou seja, a vaga de engenheiro de manutenção, beleza, mas qual que é o problema por trás dessa vaga? Não é engenheiro para fazer a coordenação da manutenção das máquinas da produção ou coordenar os técnicos envolvidos nas máquinas. Não, cara, alguma coisa está acontecendo. Talvez o problema seja estão só utilizando ali manutenção corretiva, né? A máquina está parando no meio do processo, no meio do dia, e eles estão perdendo horas de trabalho para consertar a máquina. Então você tem que trazer isso no seu pitch de vendas, né? Por que você é a pessoa certa? Porque, enfim, em algum determinado momento você trabalhou, né, nessa implementação desse planejamento de manutenção preditiva, para que não houvesse manutenções corretivas, para que não houvesse tempo perdido na produção. E entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Você tem que trazer a solução do problema por trás da vaga. Você tem que buscar essa informação e se preparar assim. Isso é fazer você ser diferencial, você realmente despontar em relação aos outros candidatos, tá bom? Um exemplo tem um outro aluno meu, né, um profissional engenheiro Ian, que ele falou comigo que foi para entrevista e ele, né, se preparou muito bem, né, e foi indagado sobre Lean Manufacturing, né, e como ele tinha se preparado. Ele pôde dar algumas sugestões ali em relação a alguns problemas que estavam acontecendo atuais na empresa, né. Teve outro engenheiro, Fábio, que ele foi dar um passeio na empresa, né. Esse engenheiro estava aqui na Alemanha, né, ele veio com a esposa, mas ele estava desempregado, e daí a gente conseguiu ajudar ele a conquistar um emprego como engenheiro. E nessa entrevista presencial ele deu a volta na empresa com o chefe, e ele começou a apontar, né, alguns detalhes na produção que ajudou ele a demonstrar conhecimento e que ele podia já ajudar, né? Outro exemplo, o engenheiro Marcelo Silva, ele estudou tanto a empresa, tudo, vocês podem imaginar tudo. Ele sabia nome de presidente, de CEO, de todas as pessoas envolvidas, quantidade de funcionário, onde tinha empresa, né, localização da sede, das filiais.
Desculpa. Então ele estudou a localização da sede, das filiais, e quando chegou na entrevista e perguntaram para ele, né, se ele tinha dado uma pesquisada na empresa, conhecia a empresa, ele falou que sim, e ele começou a literalmente descrever a empresa ponta a ponta, né, dar várias informações ali que normalmente um candidato não dá, porque não estuda tão a fundo a empresa. E eu lembro, ele falou que a empresa ficou impressionada com ele, assim, caramba, você estudou tudo isso sobre a empresa? Ele falou, sim, acho que é importante, etc, e ganhou um pontinho com a empresa só fazendo esse tipo de preparação, né? Então, acho que é importante vocês entenderem que isso ajuda muito a vocês alcançarem né, esse primeiro, vamos dizer assim, esse primeiro passo para conquistar a sua vaga de trabalho na Alemanha, tá bem? Show. Vamos ver aqui mais um ponto que eu posso falar antes de finalizar esse vídeo, que já tá ficando longo. Esse processo, né, de aplicação até uma entrevista, quanto tempo ele demora? Olha, basicamente, como funcionou comigo, né, e com a maioria dos engenheiros que eu trabalhei, que eu pude ajudar, basicamente, né, após você se preparar a documentação e fazer a aplicação, você vai mandar o e-mail, né, ou vai aplicar, talvez, no site da empresa, e você vai receber o retorno em no máximo 15 dias. Na Alemanha é assim. Às vezes acontece de você receber o e-mail no mesmo dia ou um dia depois, confirmando que eles receberam a sua aplicação e que assim que eles analisarem, eles vão te dar um retorno. E esse retorno acontece em 15 dias. Pelo menos foram experiências minhas e dos meus mentorados. Acho que eu já ouvi uma outra experiência que foi mais longa, mas talvez seja empresa um pouco mais, enfim, desorganizada, o que mostra para vocês aí já um ponto, uma red flag, uma bandeira vermelha aí de atenção, né? Mas normalmente as empresas são rápidas na resposta, né? São organizadas e tem times para responder e analisar rápido o seu perfil. E após essa análise prévia do seu currículo, ela vai te chamar ou não para uma entrevista. Ela vai te comunicar por e-mail ou não para uma entrevista. E daí ela vai sugerir um dia e horário para a entrevista. E ali, esse dia e horário vai ser mais ou menos 1 a 2 semanas da data que eles estão mandando a mensagem para você. Ou seja, se eles respondem em 2 semanas o teu e-mail de aplicação, possivelmente mais 2 semanas será a sua entrevista. Então, em 1 mês, você possivelmente possa conseguir uma entrevista, né, numa empresa que é organizada, que está tudo em ordem e se seu perfil é extremamente atrativo, né, para empresas alemãs, se você organizou o documento adequadamente, e daí é hora de você responder falando que esse horário é bom para você ou não. E se não for, você sugere 2, 3 outros dias e horários. É importante, tá bem? E ali naquele e-mail, quando você for falar que é um dia bom, um horário bom, e você vai aceitar a entrevista, fazer entrevista com eles, daí você tem que lembrar de falar que você quer fazer, né, a entrevista
parcial em alemão e inglês, ou em inglês, mas pode sim demonstrar um pouquinho do que você está aprendendo alemão. São sugestões que eu te dou porque funcionam e ajudam, mas não necessariamente precisa de alemão. Eu só estou querendo criar aqui para você vantagens para você conseguir se destacar em relação à grande maioria, tá bem? Show! Eu espero aqui que esse conteúdo tenha te ajudado, né? E se você quer saber mais sobre como vir para a Alemanha, não esquece de se inscrever, né? Se tem alguma dúvida, por favor, escreva aí no comentário, que assim que possível vamos responder, entrar em contato e te ajudar a conquistar a sua vaga de engenheiro e engenheira na Alemanha, tá bem? Um abraço, a gente se fala.